Olá, você que me assiste, Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus, todo o teu momento, que seja abençoado no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje e eu quero compartilhar com você Conhecendo Deus em Detalhes. Conhecendo Deus em Detalhes. Eu quero orar com você, mas eu quero lembrar que hoje vamos falar de Levítico capítulo 7. E Levítico em capítulo 7, ou capítulo 7 de Levítico, serve como uma janela para a cultura e a fé de um povo definido que quer servir a Deus seguindo os seus mandamentos, quer seguir a Deus de perto. E para seguir a Deus de perto, o que apresenta o capítulo 7 de Levítico, diz que nós devemos seguir a Ele com respeito, com honra, e com reverência. E, mesmo sendo no Velho Testamento, o capítulo 7 de Levítico traz para nós muitos exemplos, um modelo a se seguir. E então vamos falar hoje de Conhecendo Deus em Detalhes. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. A graça do Senhor esteja sobre nós e mais uma mensagem, Deus, vinda do coração do Senhor. Disso tenho certeza e isso também terá certeza da pessoa que agora ora comigo pedindo ao Senhor que fale com ela. Então fale, ó Deus, escute a oração dela agora. E havendo qualquer problema na vida dela ou na vida dos seus familiares, resolva, ó Deus, esses problemas, dando graça, paz, tranquilidade a ela e muitas bênçãos, no nome de Jesus. Assim eu oro com ela. Amém. Bom, vamos ao título lindo dessa mensagem, mas vamos ler primeiro do capítulo 7, o versículo 37 e o versículo 38. Preste atenção no que diz o versículo 37. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações, ou ordenações ao ministério, e do sacrifício das ofertas pacíficas. O versículo 8 diz assim: que o Senhor ordenou. Na Bíblia de Israel, diz que o Senhor cobrou de Moisés, Na nossa Bíblia diz que ele ordenou a Moisés. Na Bíblia de Israel, traduzida para o inglês, diz que o Senhor cobrou de Moisés que assim o fizesse. No Monte Sinai, que o Senhor cobrou de Moisés no Monte Sinai, no dia em que mandou que os filhos de Israel oferecessem suas ofertas, e preste atenção no local. No dia que ordenou que os filhos de Israel oferecessem as suas ofertas no deserto do Sinai. Que interessante isso, não é? Deus falar com Moisés e ordenar a Moisés, ou cobrar de Moisés que ensinasse ao povo a oferecer as suas ofertas no deserto do Sinai. Glória a Deus. Por isso, vamos então pensar juntos o que é o capítulo 7 de Levítico e o que ele traz para nós nesta mensagem, Conhecendo Deus em Detalhes. E disso vamos falar. O capítulo 7 traz uma recapitulação das leis, de como deveria ser feito as ofertas, os holocaustos. Então ele cita uma por uma, falando de todas elas que nós já falamos aí em capítulos passados, em meditações passadas. Mas é engraçado que tem 2 versículos do capítulo 7 que nos chamam muita atenção, que é o versículo 16 e o versículo 17, que falam de algo muito interessante. Nestes 2 versículos fala exatamente de algo que nós não falamos no passado, nós não falamos antes, e neles estão falando agora, que é sobre as ofertas que a pessoa faz por ações de graça, Engraçado essa palavra que não saiu antes e ali sai agora nas ofertas pacíficas, fala na oferta de ações de graça, E fala sobre o voto.
Isso está exatamente no versículo 15 de Levítico, capítulo 7, no versículo 15 e no versículo 16, tá? Não no versículo 16 e 17, mas no 15 e no versículo 16, que fala dessas duas razões para se ofertar. Uma é a oferta de ações de graça. E o que é oferta de ações de graça? Ações de graça são as ações que você iria prestar a Deus, né? Na nossa atualidade, se usa muito fazer um culto de ações de graça a Deus. A minha mãe, geralmente, além de fazer o culto de ações de graça, ela também usava levar uma oferta ao altar e depositava no gasofilácio. E eu observava isso desde criança, desde meus 7 anos de idade, eu observava estas coisas, né? Que minha mãe fazia. E sempre falava, quero oferecer um culto na minha casa em ações de graça a Deus. E sempre levava essa oferta no gasofilácio e depositava ali e dizia, esta oferta é uma oferta de ações de graça. Aquilo me chamava a atenção. E um dia eu perguntei à minha mãe, o que é isso? Minha mãe era analfabeta, eu quero lembrar você disso. O que é isso que a senhora faz? Ela virou e disse para mim, meu filho, é quando eu recebo uma bênção de Deus. Uma bênção que eu não pedi, não esperava por ela, e Deus me surpreendeu com essa bênção. Ele resolveu espontaneamente me abençoar. Então, porque ele resolveu me abençoar, eu presto então um culto a ele, de coisa que eu não pedi a ele, mas ele resolveu dar a mim. Então eu sou grata por isso e eu presto esse culto de gratidão a Deus, que se chama culto em ações de graça. E eu disse, e a oferta? Ela disse, então também eu levo a oferta em gratidão a ele e coloco ali no altar, no gasofilácio. E eu perguntei, e o que fazem com esta oferta que a senhora coloca ali, tanto no ações de graça, quanto no aniversário da senhora, que também é ações de graça, né? Porque ela não pediu a Deus para viver mais um ano, ela esperou isso e Deus deu para ela esse um ano de vida, então ela depositava ali também no dia do aniversário e no dia de aniversário de cada filho, ela ia ali e depositava uma oferta em ações de graça. Ela disse, esta oferta é colocada ali, meu filho, para que a igreja não tenha que tirar do cofre dela, né? Do que entra de dízimos e ofertas alçadas. Esta oferta ali é direcionada aos órfãos, às viúvas, a ajuda ao necessitado. Eu falei, mas como assim? Ela falou, vem uma pessoa pedir uma ajuda na igreja alimentícia. A igreja tira desta oferta, o pastor tira desta oferta para dar isso a essa pessoa. E essa questão de guias, que a igreja dava guias. Falou, não, quando a pessoa não pode pagar um remédio, a igreja vai e paga o remédio para essa pessoa, ou se ela não pode pagar uma consulta de hospital, a igreja dá uma guia e o médico manda então a cobrança para a igreja, e é desta oferta que lançamos em ações de graça no gasofilácio, que é feito então esta ajuda aos órfãos, às viúvas necessitados. Sempre tem esta oferta separada que não passa pelo caixa da igreja, para então abençoar vidas. E eu trouxe aquilo comigo. Achei muito interessante esta parte, né, de ações de graça. E você e eu precisamos aprender isso. Tem tanta coisa que recebemos de Deus, tanta coisa que nem pedimos e Deus nos dá. Então, você e eu precisamos louvar a Deus, honrar a Deus, prestar reverência a Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui provando para o Senhor a minha gratidão por tudo que o Senhor fez por mim, sendo que eu nem pedi ao Senhor isso e o Senhor me deu a si mesmo. Então, meu Senhor, está aqui o meu culto, a minha oferta, o meu corpo, a minha atitude em gratidão ao Senhor. Este é a oferta de ações de graça, daquilo que você nem pediu, mas Deus espontaneamente quis abençoar você. E nós somos muito abençoados desde que despertamos até o momento de dormir. E quando estamos dormindo, nós somos abençoados por Deus e devemos sempre prestar culto a Ele em ações de graça. Mas e o voto? Então, no versículo 16, fala sobre o voto. E o voto é o seguinte, o voto, a minha mãe também fazia voto. E um dia eu vi minha mãe dando uma oferta, né, respondendo ao voto. E eu também perguntei a ela,
Eu falei, minha mãe, por que a senhora está dando essa oferta? Se não é ações de graça, diz meu filho, essa é um voto que eu fiz a Deus. Eu falei, como assim? E ela explicou, olha, quando eu quero uma coisa de Deus, uma coisa que pareça impossível, para mim ou para qualquer pessoa que eu conheça, e Deus então vai fazer, eu creio que Ele vai fazer, eu faço a Ele uma proposta. Eu faço a ele um negócio. Eu digo a ele que se ele responder a minha oração, que eu trarei uma oferta ao altar, que eu depositarei uma oferta aqui em gratidão a ele ter respondido ao meu pedido. Então, voto é aquilo que você requer de Deus, que você pensa que necessita, ou que outra pessoa necessita, seja uma enfermidade curada, né? Seja uma bênção chegar, seja uma solução de um problema, né? O voto é você que sabe qual é a necessidade. E então você vota a Deus e ora a Deus. Sabendo que Deus ouviu a sua oração, você então leva ao altar, se é assim que você propôs, levar uma oferta ao altar. Se você estabeleceu quantidade, leve aquela quantidade ao altar. Mas eu quero lembrar a você, a Bíblia diz que você não é obrigado a votar, mas você é obrigado a cumprir se você fez o voto. Promessa só pode ser feita se ela for cumprida, porque senão será mentira, desrespeito e irreverência. Então, eu vou provar para você agora que Deus fez um voto, né? Até Deus fez um voto. E esse voto foi sobre obediência. O que é um voto? Um voto é uma promessa para ser cumprida. Bom, então expliquei esses dois detalhes aí das duas ofertas pacíficas, duas porções de ofertas pacíficas, que poderia ser ações de graças ou voto. Então agora eu vou falar com você algo interessante, que você está já conhecendo Deus em detalhes. Quando lemos o que lemos, Deus estava dando uma ordem, cobrando de Moisés estas leis do holocausto e das ofertas, para que ele ensinasse ao povo, para que o povo viesse a ofertar ali no deserto. É muito fácil você, numa mansão, ofertar a Deus. É muito fácil você, dentro de uma Ferrari, dentro de uma Lamborghini, de uma Mercedes, né, ou de um carro sofisticado, ofertar a Deus. É muito fácil você, na alta, na sua fazenda, ofertar a Deus. É muito fácil você, bem abastado, com sua conta de banco muito rica, ofertar a Deus. Mas Deus estava falando ali com Moisés, cobrando de Moisés. Você vai ensinar este povo a ofertar no deserto do Sinai. É no deserto que eles vão ofertar. É no momento difícil que eles vão ofertar. É nesse momento difícil que eles vão acreditar. Eles estão debaixo de uma promessa, e debaixo desta promessa você vai ordenar a ele. Você vai dar um mandamento meu a ele, e eu vou cobrar isso, Moisés, de você, é ensiná-los a ofertar no deserto. Agora, qual foi o voto que Deus fez? A Bíblia diz que Deus falou isto com Moisés, e nós lemos, quando ele estava com Deus lá no Monte Sinai. Deus deu mandamentos a Moisés. Mas este mandamento que Deus deu a Moisés era um cumprimento de um voto, de uma promessa que Deus fez a Moisés. Isso era uma resposta deste voto que Deus fez a Moisés. Deus fez uma proposta a Moisés. Deus falou com Moisés. E quando foi que Deus falou com Moisés e fez esse voto? Vamos voltar um pouco lá em Êxodo capítulo 3. Olha que nós estamos em Levítico, vários capítulos depois, mas vamos voltar ao capítulo 3. A Bíblia diz que um dia Moisés parece que assim, por acaso, ele estava apacentando as ovelhas, e ele então foi se aproximando do deserto de Sinai, foi andando por ali e se aproximando do Monte Horebe, né, o monte de Deus. Moisés, então, quando chegou ali, ainda com as suas alparcas, ainda com a sua vida antiga, Moisés chega ali e, de repente, quem aparece ali era um anjo.
Um anjo do Senhor, segundo a Bíblia, né? O anjo, como diz a nossa em português, não. Era porque quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, está dizendo da pessoa de Jesus. Mas um anjo do Senhor, um dos seus anjos, aparece ali então naquele monte e resolve mostrar a Moisés que não era obra do acaso que ele estava ali. E esse anjo então acende um fogo. Foi esse anjo que acendeu o fogo? A Bíblia diz que um anjo estava ali. Acendeu o fogo. Só que Moisés olha e vê um fogo. Tá tudo normal. Mas o anormal é que a sarça ardia. Era normal uma sarça arder naquele deserto quente. Mas o anormal é que ela não se consumia. Moisés então tenta chegar perto. E Deus então brada de lá, para que Moisés não morresse, porque Moisés ainda estava com aquela roupagem do Egito, com aquela maneira do Egito, com aquele jeito do Egito. E Deus diz para ele: não chegue, Moisés, para cá, pare aí mesmo. E Moisés então obedece aquela voz e para. E Deus se apresenta a ele e diz: Moisés, eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso o título da nossa mensagem é Conhecendo Deus em Detalhes. E ele repreende, diz: não chega para cá, e se apresenta. E Deus, para mostrar a Moisés que era ele diz: eu vi a aflição do meu povo, do povo de Israel no Egito, e o choro deles chegou até mim, e eu vi como os egípcios estão fazendo com eles. Então Moisés entendeu que era Deus mesmo. Moisés não havia contado isso para ninguém naquelas cercanias ali. Este alguém tinha que ser Deus. Mas depois que Deus o repreende, fala com ele e diz: eu vou livrar o meu povo. Só que aí foi só um aviso, foi só uma mensagem. Então Deus diz: chega para cá, Moisés. Agora você pode vir para perto, Moisés, porque eu preciso falar com você, eu preciso propor a você, e eu vou fazer um voto a você, com promessa. Eu vou te enviar para salvar este povo. E te enviando, eu prometo a você, é voto de que você vai livrar este povo. E você, para ter certeza do que eu estou falando, e eu vou cumprir o que prometo, você me servirá quando trouxer esse povo livre do Egito. Você me servirá neste monte. Meu querido e minha querida que me assiste, temos um relacionamento com Deus pacífico. Temos um relacionamento com Deus de pai e filho bem chegado. Aquele relacionamento que você sente Deus abraçar você, cuidar de você, te carregar nos braços, te dar bênçãos que você não pediu e que você só oferece depois atitude de ações de graça, oferta de ações de graça. Ou você tem também um relacionamento com Deus que cumpre o voto dele para com você, dizendo: eu vou te abençoar, eu estou prometendo estar contigo, eu não abro mão de você, eu estou falando com você, por isso eu te digo: chega para cá, para perto de mim, porque eu quero falar com você, e a proposta que eu vou te fazer, eu com promessa a cumprirei. Talvez você não conheça Deus tão profundo assim, mas você precisa conhecer Deus em detalhe. Você precisa conhecer Deus de perto. Você precisa lembrar, e eu preciso lembrar, daquilo que Deus falou e Ele prometeu cumprir com voto, e Ele está cumprindo na sua vida e na minha. Mas você só vai ter esse relacionamento tão íntimo com Deus se você buscá-lo, se você querê-lo com todo o corpo, alma e espírito, prestar a Ele culto, reverência, respeito, gratidão e buscar caminhar com Ele,
Porque ele prometeu a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, e aqui em Levítico está provando a Moisés, você vai descer agora e vai ordenar a Arão, a sumo sacerdote, e aos seus filhos como sacerdotes meus. Este povo, Moisés, é meu, e assim será o culto que este povo vai prestar a minhas ofertas, que eles farão a mim no deserto do Sinai. Deus quer tratar com você assim, mas você precisa ter a lupa espiritual para ver Deus pertinho de você, você se aproximar dele e entre abraços você poder conhecer o teu Deus, o nosso Deus, em detalhes. Volta ao título da mensagem: Conhecendo Deus em detalhes. Você quer andar assim com ele? Quer conhecê-lo assim? É fácil. É só você buscar a Deus e dizer: Senhor Deus, se revela a mim. E eu quero cada dia mais prestar cultos ao Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim. E se faz, ó Deus, ser conhecido por mim. Revela-me os teus segredos, meu Deus. Eu sou teu. Que Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. E até amanhã, se Deus quiser.